Olá pessoal, bem-vindos a essas pérolas de sabedoria de Marco Aurélio, Meditações, livro Pensamentos para mim próprio. Estamos quase no fim, capítulo 12. Eu vou assim até mais devagar, ler menos, eu acho, se eu conseguir, claro, porque é o fim, né? E o fim é o início. E aqui ele vai nos dizendo assim com tanta simplicidade algumas coisas tão convenientes que a gente aprenda, usando já a palavra dele. Ele acabou de nos dizer, eu parei no vídeo anterior, se você está chegando aqui agora, você pode ir. Tem mais de 120 vídeos antes, essa é a leitura integral comentada do livro. Ele acabou de nos dizer, se não é conveniente, não o faças, se não é verdade, não o digas, que a iniciativa seja tua. Ele acabou de nos dizer isso, eu parei o vídeo aqui. E ele vai continuar então no item 18. Ver em todas circunstâncias o que é em si o objeto que produz em ti essa ideia e procurar explicá-lo na sua causa, matéria, fim, duração ao cabo da qual terá necessariamente cessado de existir. É o uso da razão, né? Observar, explicar, buscar, entender da onde vem uma ideia que temos, né? Qual é a causa e o que está me motivando isso? Às vezes por trás de uma ideia existe um equívoco, um egoísmo, por exemplo, uma ideia de separação. Se eu conheço, se eu consigo ir na causa das coisas, eu começo a poder me curar. Ele diz aqui no 19, e me transformar, né? Conhece, enfim, que possuis em ti algo mais nobre e mais divino que os objetos que te provocam paixões e que, numa palavra, te agitam como uma marioneta. Que tenho nesse momento no pensamento não será temor, desconfiança, inveja ou paixão análoga? Depois eu vou contar uma história aqui interessante que aconteceu comigo, que eu acho que tem muito a ver com isso. Ele diz aqui, item 20. Primeiro, nada fazer irrefletidamente, nem sem o relacionar a alguma coisa. Em segundo lugar, não referir as ações a nada que não seja, no fim, útil ao bem comum. Item 21. Pensa que dentro em pouco já não estarás em parte alguma, que já não farás parte dos objetos atualmente sob os teus olhos, nem dos seres atualmente vivos. Todas as coisas estão naturalmente feitas para mudar, alterar-se, perecer, a fim de produzir outras que lhes sucedem. De novo, ele lembrando, né, nossa impermanência. E aí, uma coisa que ele diz aqui, vou contar uma história rápida para vocês compartilhar que aconteceu comigo essa semana. Achei muito interessante, né? Quando a gente está atento, a gente percebe. Então, ele nos disse aqui, né? Conhece o que está por trás do seu pensamento, né? A sua ideia. Muitas vezes, o que está nos motivando alguma coisa, uma ação, uma fala, né? É alguma coisa que não percebemos. E se eu busco a causa, né, daquilo, se eu começo a parar um pouco esse processo, né, de piloto automático, de agir irrefletidamente, como ele acaba de dizer aqui, eu vou conseguindo gerenciar a mim mesmo, esse autodomínio. E aí o que aconteceu comigo, né, rapidamente? Eu estou fazendo uma obra que eu já falei no vídeo passado, e aí tem toda uma situação de estresse de obra, duas pessoas lá que precisam comer e cujo o chefe não se importa com elas. Eles estão lá com fome e o chefe diz que vai levar dinheiro. Ui, desculpa, dinheiro para eles comerem e não leva, né? E aí são aqueles trabalhadores que estão trabalhando mais pesado, precisam de comer, assim como nós precisamos. E aí o chefe, isso aconteceu real, ele me escreve um WhatsApp e diz: olha, Jussara, eu não vou poder passar aí. Você teria condição de emprestar um dinheiro para que eles possam ir comer?
Falei, bom, eu não tenho aqui dinheiro, mas eu posso pagar o almoço para eles com o meu cartão, claramente. E aí desliguei e fui providenciar comida para esses dois homens que estavam com muita fome. E eu disse para eles, bom, então eu vou comprar comida para vocês aqui na esquina, tem isso, 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 vocês querem o quê? E para beber. E aí um deles me disse, olha, eu quero um refrigerante. E o outro perguntou, olha, e esse refrigerante, se for diet zero, ele é muito mais caro? E eu respondi para ele, olha, você não precisa se preocupar com isso, porque quem está pagando o seu almoço é o seu chefe. E ele me respondeu, né? Isso não seria justo. Gente, parou por aí, né? Olha que sabedoria tão simples, né? A justiça, independentemente de quem está pagando a conta. Se a Coca-Cola Diet fosse muito mais cara, ele não queria. E aí eu percebi, foi quase como se eu levasse um tabefe na minha cara, foi tão lindo. Depois, mais tarde, eu fui lá e falei para ele do quanto ele tinha me ensinado com essa palavra. Esse é um ato irrefletido meu, né? Estou ali querendo propiciar uma comida, uma bebida para eles, ok, perfeito, e me esqueço que independentemente, né, por um momento, quem está pagando a conta tem que ter o mesmo valor, né? Não é justo se tem dinheiro ou se não tem dinheiro, né? O ato, ele deve ser feito independentemente de quem está pagando a conta. Então eu achei essa ideia muito boa para compartilhar com vocês, porque a gente age muitas vezes, né, nesse piloto automático quando o Veja falou, né? E aí ele diz aqui, item então, ele acabou de nos dizer, né, pensa que dentro de pouco você já não vai estar aqui, nos lembra novamente que nós somos, né, impermanentes, que as coisas vão se alterar e aí por isso precisamos ter menos apego a tudo que está acontecendo. E ele lembra no item 22, lembra-te de novo que tudo é opinião e que esta depende de ti. Suprime, portanto, quando quiseres a opinião, e como um navio que dobrou o cabo, encontrarás logo bom tempo, calma completa e um golfo ao abrigo das vagas. Anota, gente. Lição de casa, suprimir a opinião sobre tudo. Já imaginou? A calmaria. Ai, aquela pessoa foi ali na viagem, eu esperava que ela se comportasse desse jeito e ela não se comportou, né? Em todas as situações, suprime as opiniões e a vida vai entrar em calmaria. Isso não significa que precisamos nos sujeitar a situações, por exemplo, de abuso, né? Óbvio. Continuando então aqui, o último item, só para a gente terminar esse item de hoje. Item 23. Uma operação particular qualquer que cessa no momento próprio. Esse item é muito bom, eu vou deixar para fazer amanhã, é uma dica, eu vou ler no 23. Uma operação particular qualquer que cessa no momento próprio não sofre nenhum prejuízo pelo fato de ter acabado e o autor dessa ação não sofre também prejuízo por ela terminar. Ele vai falar da morte de novo. Igualmente, a soma de todas as ações que constituem a vida, se ela acaba no momento fixado, não sofre nenhum prejuízo pelo fato de ter acabado e nem sequer aquele que pôs fim no momento fixado a esta cadeia de ações se encontra mal. Quanto ao momento oportuno e ao termo, é a natureza que os fixa, a natureza individual, no caso da velhice, e de qualquer modo a natureza universal, cujas partes se transformam de maneira que o mundo no seu conjunto é sempre jovem e em plena expansão. Ora, o que é vantagem para o conjunto é sempre belo e oportuno. Portanto, a cessação da vida para o indivíduo não é um mal, porque não lhe inflige nenhum opróbrio, visto que ela escapa ao seu livre-arbítrio e não prejudica a comunidade. É, pelo contrário, um bem, visto que é oportuna para o conjunto.
é vantajosa para ele e é trazida no movimento geral. Assim, levado pelo sopro de Deus, o homem dirige-se pela mesma via que Deus e para os mesmos fins que ele, em virtude de uma opinião refletida. Vou comentar amanhã, se Deus quiser, mas está bem claro aqui, rapidamente, o próximo item é bem interessante. Ele falando aqui, novamente, né, o universo é ordenado, nada acaba antes do tempo, nada que se acaba, vamos dizer assim, vai interferir no conjunto, que é sempre belo, sempre jovem, está sempre em expansão. Então isso não prejudica a comunidade e se não prejudica o todo, está tudo correto. Novamente aqui para a gente ter um pouquinho mais de aceitação, compreensão, uma outra relação com essa ideia da finitude dentro do conjunto, né? E se as coisas não acabassem, já falamos sobre isso, né? Imagina um mundo que as coisas não se transformassem, morressem ou ficassem ali ou ficassem eternamente, né? O mesmo corpo, sem vir outros corpos para esse mesmo espaço. Beijos para vocês, pessoal. Até amanhã, se Deus quiser. Bye, bye. Boas reflexões. Lembra de curtir o vídeo e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.